Preparadas? Posso chamar? Oh, my God. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Ó, isso aí é para vocês, hein? Isso é para vocês, hein? Chamei! Chamei! Hi. Hi, Loretta! Hi. Oh, this is so great. I'm so excited. And I did it correctly. Yes! So correct. Hi. Loretta, wait a moment. And I speak with Brazilians. Okay. Ok? Gente, ó, mais uma vez, estamos aqui abrindo a live, né? Hoje com essa diva, que eu estou mais do que nervosa, com Lelê, nossa aqui querida parceira, Stephanie, que agora está virando nossa parceira também, né? Agradecendo mais uma vez a Stephanie poder estar aqui com a gente. A gente sabe que ela mora em Londres, está lá no horário totalmente, mas está lá com a gente. Felizona, tô muito feliz. E a Arqueiro, gente, a Arqueiro tá sempre com a gente, apoiando todas as nossas lives, tá doando os livros para o sorteio. Quer dizer, eu só tenho que agradecer a Fernando, o carinho que ele tem dado pra gente. Gente, ó, Fernando, a Frine tá aí agora com um novo projeto, vamos nos ajudar, eu vou compartilhar aqui para vocês também. Então, vamos lá. Vou, em primeiro lugar, explicar a Loretta, né? O time, apresentar a Loretta, o time, olha, ela saiu, vamos lá, vou te chamar de novo, não tem problema. Uau! I'm sorry about that. My phone just died. That's okay. That's okay, Loretta. No worries. So, Stephanie. So I had to plug in the power supply, so I don't have my headphones on. But can you hear me okay? Oh, yes, it's all right. Perfect. Can you hear us okay? Okay, Yes. okay. Yeah. Sorry. No problem. Então, gente, olha, vou começar a falar aqui com ela, vou apresentar o time da live para ela. Aquilo que a gente já sabe, todo mundo aqui sabe, né? Mas ela não, então a gente tem que apresentar e falar. Então, so let's go. Hi, Loretta. Thank you so much for being here with us today. We think that your books are amazing, and we are crazy about them. I hope that you enjoy this moment as much as we will, because everyone here excited about it. Is here with us my partner, Leonor, and Stephanie Nunes, who is a mediator and a historical romance author too, and will help us with the translations. For getting started, Loretta, please tell us a little bit about you before we start the questions. Okay. Let me see. My parents were immigrants from Albania, and they moved to the city, which is where I had all my education, including college, and I still live here with my husband. And I started writing romances many years ago, let's say, with my husband's encouragement. And my first book came out in 1987, and I've been writing ever since. I know it. I know it. Bom, gente, os pais dela, eles são imigrantes da Albânia, né? E aí eles mudaram para os Estados Unidos, ela foi criada lá, então ela passou a vida inteira lá. E ela tem uma longa jornada, ela começou em 1987, começou a escrever, incentivada pelo marido dela. Então, nós temos aí 87, vocês façam as contas para a gente ver, né, a bagagem, né, que ela tem aí nessa jornada de romance histórico. Então, gente, olha, vou perguntar para ela aquela pergunta básica nossa, né? Por que ela escolheu o romance de época ao invés de contemporâneo? Porque o mais lógico é a pessoa escrever, né? O contemporâneo. E ela lá
30 anos, 30, 40 anos atrás, me escolhe contemporâneo, os romances de época. Vamos perguntar o porquê dessa ideia. Loretta, why period novels instead of contemporary novels? How was this love born? Let's see. Well, I think it started when I was a child, and some of the books that I really loved were from England. And I think that started my interest because it continued all through school. And then when I went to college, and I loved English history. So when I realized there was a chance to write romance novels that were set in historical times in England, that was what I wanted to do. It was like the perfect thing, a love story, and it's set in England in the 1800s, which is my favorite time period. You know, Jane Austen was writing then, and Charles Dickens was writing then. So it was all, it just seemed like a perfect fit for me. Essa paixão dela por romance histórico começou quando ela era uma criança e aí se estendeu até a adolescência, ao período de faculdade. E quando ela pensou, né, ela sempre gostou muito da literatura inglesa, da história da Inglaterra, e quando ela pensou, vou começar a escrever, por que não nesse período, que para ela era perfeito, história de amor no século XIX, né, no período de 1800, que é o período favorito dela, assim, historicamente. E Jane Austen, naquela época, Charles Dickens escrevia naquela época, então, assim, por que não, né, escrever sobre uma paixão que ela já tinha? Ela escreveu. Viu, gente? Mais uma vez, mais uma grande autora, né, falando da referência de Jane Austen para os romances de época. Tá vendo aí, né, gente? Ela sempre está caminhando com a gente. Não adianta o pessoal achar que não tem sempre a ver. Para mim, é essencial. Loretta, did you ever think that your work... No. Oh, my God. Wait a moment. Gente, vou perguntar para ela se em algum momento ela conseguiria o reconhecimento tão rápido do trabalho, ou se foi uma surpresa. Ela esperou assim que ela fosse estourar, como ela estourou, né? Sendo uma referência, como ela se tornou, ou se não. Ela escreveu e, de repente, aquele boom a surpreendeu, tá? Então, vamos lá, Loretta. Let's go, Loretta. Did you ever think that your work would get such recognition so quickly? Or was it just a surprise? Well, it didn't get recognition very quickly, actually. It took a while, and I think the recognition really started to come when with the internet, when people could communicate more quickly about books, and we could do email, or we could talk about books, and we could exchange information with people everywhere, whereas before it was much more limited. And I think the other thing that happened was that the agent that I ended up with worked very hard to get my books translated into other languages. And so that got me more recognition. But it really, it's like sometimes people think it's like an overnight success, but it isn't. It takes years and years to get to a point where you feel like, all right, I'm starting to achieve something. People know my name, and now they know my books. But that took a while. Uau! Bom, ela disse que, na verdade, não foi rápido, né? Esse sucesso dela não foi rápido. Ela teve que trabalhar bastante. Ela sentiu que ficou mais acessível, assim, as pessoas tiveram mais acesso ao trabalho dela com a internet. Então, como a comunicação ela foi facilitada com a internet, as pessoas, né, acessavam mais o trabalho dela, tinham um conhecimento maior. Mas, depois de muito, muito trabalho, ela conseguiu fazer com que os livros dela fossem traduzidos para outros idiomas. E aí, sim, ela sentiu que ela estava mesmo expandindo. Mas não foi um sucesso do dia para a noite. Ela trabalhou bastante, levou bastante tempo para chegar no lugar em que ela falasse:
Eu realmente agora estou atingindo um ponto legal, né, na minha carreira, mas sempre, sempre trabalhando muito e levou um tempinho até. Tá vendo? Loretta, it's nice to meet you. I cannot begin to explain the honor I have for I'm being. glad to be here. I'm gonna ask something about the region's period. So we know that writing about historical period demands a lot of research, and you have to work a lot to see how things worked at the time. How its dates, its customs, it's all different from now, and it takes a lot of work. The research sometimes takes more work than writing itself. How do you do it, and how you get deeper into some subject? How is the whole process for you? It really depends on the book. I work differently with different books, but usually I start out with some idea of what I'm going to write, maybe an outline or something, and I might do a little research into a particular area. The dressmakers, the fashion books. I did study that first, and I talked to fashion historians in the southern United States who specialize in that sort of thing. So, but mostly I do the research as I'm writing. I'll be doing a scene and I need more information, and so I go and look up what I need. The books behind me, that's part of my library. There are two other rooms that have books. My husband keeps telling me I'm taking up too much space, but Necessary. I like having them here, you know. And I also do research online, but it's a process. I don't always know what I'm going to have to look up until I actually start writing the scenes, and then I'll say, oh, I need to know more about this. I want to find out what was happening on such and such a day. So that, because otherwise you can just read 10 or 20 books and then you never get any writing done. So that's my discipline, is to do the research as I'm writing the book. Okay. Ela disse, gente, que eu perguntei para ela como que funciona, né? Como que é o processo dela em relação ao processo de pesquisa, né, de um romance histórico. Porque quando a gente escreve um romance histórico, precisa de muita pesquisa dos hábitos da época, né? Como funcionavam as coisas, várias coisas não existiam. Então, ela falou que ela tem muita pesquisa, os livros atrás dela são todos são parte da biblioteca dela, né, de pesquisa. Ela, dependendo do livro, ela tem um trabalho diferente. Então, por exemplo, na série das modistas, que a gente tem traduzido no Brasil, ela conversou com historiadores de moda para saber como que funcionavam as coisas, né? Pesquisou, fez essa pesquisa de campo. Mas, geralmente, o que ela faz? Durante o processo de escrita, ela faz as pesquisas. Porque não dá para saber assim... às vezes você pesquisa, e daí você não escreve. Então, durante o processo, ela vê onde ela tem necessidade de pesquisar alguma coisa, e aí faz as pesquisas tanto em livros, né? Que o marido dela até brinca que ela ocupa bastante. Todo mundo que tem marido e gosta que nem a gente sabe o problema, né, Stephanie? Exatamente. Leida vai chegar lá. E tanto em livros como online, ela também faz as pesquisas, mas vai durante o processo e depende da história. Tem histórias que demandam mais pesquisas ou não. Agora eu vou perguntar para ela se ela sofreu algum preconceito quando começou a escrever romance de época, por ter sensualidade, porque a gente está falando de 1987, né? Que é a época que ela começou. Então, as coisas eram diferentes do que são... Até hoje, né? A gente sofre, né? Sofre, exatamente. Loretta, did you suffer any prejudice when you start writing historical novels, because especially for containing sensuality? Yeah, yes. I think
I think there's always been prejudice against the romance novels because they're written mostly by women, and it's mostly women who are reading them. And I think there's a tendency to trivialize work that women do. So that's one part of it. And the other part is the sensuality. Some people are just very uncomfortable with women's sexuality, and it bothers them. One thing that happened to me early in my career, I got a letter from a woman who was so upset about the sex in one of my books. She told me she caught her daughter reading one of my books, her teenage daughter. And she told me that she tore the pages out of the book and burnt it because it was disgusting. So that's the kind of thing you deal with. Some people they think it's dirty, or I don't know, it just bothers them. I think it's great. I think it's wonderful that women can explore their sexuality, and I think it's wonderful that romance novels have a range. So it can be very sweet, maybe just a kiss, holding hands, or it can be very erotic. And there's everything in between. And I think that's wonderful. Yeah. I think isso. Ela falou, gente, que sofreu, claro. Na verdade, os romances sofrem preconceito, né? Romances escritos por mulheres, para mulheres lerem, sofrem preconceito. Inclusive, foi o que a gente até comentou. A gente teve a Sarah Sachs. Então, assim, geralmente as pessoas se incomodam, né, com coisas para mulheres. Então, os romances, eles viram trivialidades, né? Agora, quando você coloca algo sensual, esse preconceito aumenta. Porque as pessoas se incomodam com esse lado, as pessoas se incomodam com o fato das mulheres expressarem a sexualidade de alguma forma, né? Então, ela contou de um caso de uma mulher que mandou uma carta para ela reclamando de uma cena sensual num dos livros dela, porque pegou a filha adolescente lendo, e aí ela falou que ela rasgou as páginas do livro e tacou fogo, porque era nojento nas palavras da mulher. Então, assim, incomoda, né? Essa parte, assim, você o sensual incomoda, mas a Loretta acha maravilhoso que a gente consiga trazer histórias desde um segurar de mãos a um beijo até uma parte muito mais erótica. Então, sim, ela sofreu preconceito, mas estamos aí para lutar contra isso. E vencer, né? Will. Vai ler. Loretta, thank you to be here one more time. I'm so glad. Thank you for having me. I feel so much about the story you told. It's so badly and unfortunately real. But, okay, is there a genre setting or premise that you have been waiting to write and not having to write yet? Well, I get a lot of ideas, but they don't always turn into books. And sometimes I'll have an idea, I would like to write about that, but nothing happens. And then maybe 3-5 years later, I get something that actually can turn into a book. I can use that idea, but it takes 5 years before I figure out how to do it. So, wow. But I've never felt frustrated that I couldn't write what I wanted to write. I've had very good editors and agents, and they're always encouraging me. So I've never felt like, I wanted to do this, and they wouldn't let me do it. So I think I've been lucky that way. Ela tem muitas ideias. Só que nem essas ideias no papel. Às vezes não há Stephanie, fala a pergunta porque o Lê esqueceu e o pessoal pode ficar perdido. Perdão. Ela já perguntou
se tem algum gênero, cenário ou qualquer premissa que ela quis trabalhar e ela não escreveu ainda. Né? Ela falou que ela tem muitas ideias. Então, nem sempre ela consegue colocar essas ideias no papel. Mas, às vezes ela tem uma ideia e aí ela pensa, isso daria uma boa história e 3, 5 anos depois, daí ela consegue, né, chegar num ponto em que ela fala, vou escrever uma história. Às vezes demora 5 anos. Mas ela nunca se sentiu frustrada por querer escrever algo e não poder. Durante a carreira dela, todas as ideias que ela teve, todas as vontades que ela teve agente e editores que apoiaram, né? E ela acha que é muito sortuda nesse sentido, porque ela nunca se sentiu frustrada em querer escrever algo e sentir que não podia fazer isso. Graças a Deus, nós também, né? Sempre a primeira pergunta, eu procuro primeiro falar com a Loretta para não parecer que eu não estou dando atenção, mas aí a partir da segunda eu já falo antes para vocês. Agora eu vou perguntar para ela qual foi a coisa mais estranha que inspirou ela a escrever uma história. Loretta, what was the strangest thing that inspired you to write a story? There are a few things that were very strange, but one that was unexpected. I visited a library in London, and they took me down into the basement where they keep their archives. And the librarian brought out a gun. And he told me that this gun belonged to the Baron de Beranger. He actually invented this type of gun. And he had me hold the gun, and I even pretended I was firing it. I became so interested in the man who created that gun that he ended up being the inspiration for a whole part of one of my most recent books, 10 Things I Hate About the Duke. And I set several scenes in this place that this man created. He not only invented different types of guns, but he created this sort of like a park where people could go and practice different sports. And this was something new at the time. So I ended up using that setting, and I also used, he wrote a book about self-defense, and I used that for the heroine. She taught other women self-defense, and it was all inspired by the librarian handing me this gun. And I was so curious about the man who created it that I researched him, and it ended up being a big part of the story. Caraca. That's awesome. Awesome. Ela uma biblioteca, perdão, aqui em Londres, e o bibliotecário levou ela pro arquivo, né? Pro porão do arquivo. E aí lá ele trouxe uma arma. Ele mostrou uma arma para ela, que foi uma criação do Barão de Belanger, se eu não escutei errado. E ele mesmo. Ela segurou a arma, fingiu que estava atirando, tal, e ela se mostrou muito, e ela falou que ficou muito interessada nesse barão, né? Nesse homem que tinha criado essa arma. E aí ela começou a pesquisar, e ela viu que esse homem criou essa arma. Ele criou também um campo, como se fosse um parque para as pessoas praticarem esportes, que era uma coisa que não existia na época. E aí isso acabou gerando, né, uma vontade assim de incluir isso nas histórias. E ela incluiu numa parte que guiou boa parte de um novo livro dela que se chama 10 coisas traduzivelmente aqui, 10 coisas que eu odeio sobre Duke. Ela coloca esse homem, ele tinha um livro, ele escreveu um livro de autodefesa. Aí ela foi uma personagem mulheres a se defender, colocou esse parque. Então, assim, tudo por uma visita a uma biblioteca, ela se inspirou para fazer toda uma história baseada na vida desse barão. Caraca, gente, imagina isso, hein? Bem Esse legal. livro, se eu não me engano, é o último livro dela, que ela lançou em 2020. 10 Things I Hate About Duke. Acho que foi em 2020 que ela lançou. Loretta,
Vamos lá. Let's go. Did you have any surprise, another surprise about reaction of your fans when reading some of your books? Yes. The last 2 years during the COVID pandemic, I started getting messages from readers who were telling me that they experienced extreme hardship in their lives. And they said my books helped them get through I'm going to start crying now but they made me cry, some of the messages. Mm-hmm. I didn't realize until then how important the books are in people's lives and what a difference you can make writing a story. Gente, I love what I'm doing, but I didn't realize until the last couple of years when I started getting those messages how important it was. So that was a big surprise and a learning experience. Caraca. Tá vendo, Stephanie? A responsabilidade que vocês autoras têm na vida da gente? Eu até me emocionei aqui, eu tô com nó na garganta. Eu também, eu tô toda arrepiada. Ela perguntou, né, a sua pergunta, alguma surpresa com os fãs, com a reação dos fãs dos livros dela. E ela sempre teve, né, reação, mas até a pandemia, né, nesses 2 últimos anos que a gente passou, ela começou a receber mensagem de fãs, né, relatando as dificuldades que eles passavam e como os livros dela mudaram durante aquele processo. Ela até fez uma pausa, porque ela estava emocionada, então não entrou muito em detalhes, mas ela não tinha noção da importância dos livros dela, né? Do que os livros dela causavam verdadeiramente nas pessoas até esses 2 últimos anos, até ela começar a receber essas mensagens. Então, é bem maior do que você apenas contar uma história, né? A gente realmente se envolve ali durante aquele processo. Então, foi bem... E a pandemia... de fato, acabou trazendo muitos leitores e trazendo muita gente de volta para a literatura, né? Eu vi muita gente comentando comigo no direct e tal, o quanto, assim, ler estava fazendo companhia naquele momento em que tudo estava ruim, mas os livros estavam trazendo uma realidade completamente diferente, de esperança, risada, romance. Então, super bacana. Nossos livros salvando aí mais, né? Deixando as nossas vidas, né, mais enriquecidas, né? Com certeza. Gente, agora ela já falou, inclusive, que o marido dela encorajou, né, ela a publicar. A gente consegue ver isso conforme a gente lê os livros dela. Vou perguntar a ela se mesmo ela casou com o diretor de cinema, se ela já pensou em fazer algum livro dela se tornar um filme, né? Então, Loretta, we know that you married a movie director and that he encouraged you to publish your stories. Have you ever thought about making a movie based on of your books? If yes, which one? Okay, my husband made movies for businesses, so it wasn't really Hollywood, but I wrote scripts for them, and that taught me how to write dialogue and how to make scenes, make action scenes. But I would love to see my books made into movies. And the ones that I think of first, which I think would make good movies, are the fashion ones, the dressmakers, because it's about fashion. It's about competition. It's women running their own business, and their struggles, and it's all combined with romance. So they're 4 stories. So I thought that would be a good series.
So fingers crossed. Maybe Hollywood will do them. Hollywood. Nossa, eu consigo ver no Oscar o Oscar de melhor figurino com uma série dessa dela. É verdade. O marido dela, ele não é de Hollywood. Ele trabalha com business, mas ela escrevia roteiros para ele, né? E, assim, de diálogos, como fazer algumas ações. Mas ela adoraria ver os livros dela como filme. E assim, quando ela pensa, assim, em algum, né, que daria, assim, um ótimo filme ou série, seria Modistas, porque é meio que uma fórmula mágica, né? A gente tem moda e tem mulheres trabalhando, e ali todo o dilema das mulheres, e competição e amor. Então, assim, não tem como dar errado, né? Então vamos torcer aí para um dia isso virar realidade, porque eu gostaria muito de ver. Porque... Eu queria ver o meu príncipe do canalha, né, gente? Vocês sabem, né? Vocês sabem que eu queria, né? Lord of Storm, imagina. Também. Can I show you some of the fashions that I use for my... Yes, ela vai mostrar algum das referências de moda que ela usou. Okay. So, here's one. Oh my God. Oh, it's beautiful. Amazing. It's such an interesting, strange period in fashion, but I just love it because it's kind of crazy. I'm going to show you one more thing. I know you have. I don't want to run out of time, but no, that's okay. No, it's okay. Oh my God. Oh my. So beautiful. So I love that. Yes. In Brazil, we have your book. We have all the dressmaking series translated, and the covers. They're just like you can. It seems like you can feel the tissue. So that the title is about. So I love that thing that you read it and you can almost feel it, and the bright colors is like the perfect combination. You just read without even open the book. It's just amazing. They gave me beautiful covers in Brazil. I love the covers. I was really happy. Falei pra ela que eu gosto muito. Eu tenho até no Kindle. Eu gosto muito das capas das modistas, porque parece que você consegue sentir o tecido, que nem esse daqui, ó, você tem seda. Então parece que você consegue sentir o tecido na capa. Então você olha, é seda mesmo, sabe? Então falta você tocar no negócio. E aí ela falou que realmente no Brasil as capas são muito bonitas, são muito, muito... Ela ficou bem feliz comigo. Deixa eu abrir aqui a pergunta agora. Talking about movies and all these sorts of things, how important do you see is the Bridgerton series debut for historical novels? Oh, I think it's made such a difference. People who never read romances before are buying romances because of Bridgerton. And I think it's helped us get a little more respect. I'm not positive. But I think all the historical romance writers are just so grateful to Julia Quinn and to Shondaland for having that, for creating that. I mean, it's made a huge difference. Absolutely. Eu perguntei para ela como ela vê o fenômeno do Bridgerton, né? Quando a Netflix lançou a série, mudou o cenário dos romances de época. As pessoas que não conheciam romance de época antes começaram a ver o romance de época. E ela acha que fez totalmente diferença mesmo para os autores, né, de romance de época. As pessoas realmente estão conhecendo, estão dando uma chance para esse tipo de romance. E ela é muito grata, a Julia Quinn, a Shonda, né, por tudo que a Shondaland ele criou. E, assim, fez uma grande diferença. Então, foi muito importante, foi um marco muito importante para os romances de época. Eu vou perguntar agora se ela acha que esse boom, né, os Bridgerton, ele
veio para ficar. Esperemos que sim, né, gente? Esperemos que sim. Do you believe that this boom about the Bridgerton thing in historical novels, it's here to stay? Do you think we have a bright future on it? Right now I think so, but publishing is so unpredictable. You know, every so often people have said that historical romances are in decline, and they say other genres are more important, and yet it still seems to survive and it still seems to thrive. I think this has made a difference, and I think it's improved things, and I think the improvement is going to last. I'm not sure about a boom in terms of you know, of it continuing forever and ever, but I think at least for the time being, it's definitely having an impact in a positive way. Ela não sabe se em relação ao boom vai durar, né? Porque é tudo muito imprevisível, as coisas mudam. Mas o que a série trouxe para os romances de época, ela acha que dura. Essas melhoras, essa melhora assim, das pessoas realmente darem uma chance para os romances de época, saber sobre o que falam, né? Dar uma chance de ler as histórias, entrar nesses. Ela acha que é uma coisa que fica, porque direto se ouve falar que os romances de época estão em declínio, que eles não vão durar, que outros gêneros são mais importantes. E estamos aí para, né, sobrevivendo e vencendo dia a dia, mesmo com todos esses rumores. Então, ela acha que realmente é uma coisa que o boom não se sabe, mas as melhoras, ela acha que dura. E a gente vai fazer de tudo para que esse boom continue, né? Que depender da gente, né? A gente vai empurrar o boom para frente. Gente, vou perguntar para a Loretta agora. Ela é casada com um diretor, ele encorajou, a gente já falou isso tudo. Agora a gente quer saber se houve alguma troca, né? Em algum momento ela conseguiu pegar um personagem devido a esse envolvimento, porque a ficção e a realidade, né, misturando ali, se ela conseguiu puxar ali, ter a ideia de um personagem dentro, por ser casado com um diretor de cinema. Loretta, do you believe that having married a film director may have influenced the construction of a character, since series is a great mixture of fictions and reality? If yes, what? I think it's made a difference in several ways. I mean, my husband helps me with my books, and we both have a really strong love of cinema and always have. And we spent the early part of our relationship mostly going to movies. But the help he gives me is more in terms of the scenes, the action, rather than the characters. He leaves the characters to me. He doesn't want to get involved in that. But I'll have an idea for a scene, and he helps me make it come alive, because he can see it in a way that I can't. He visualizes it, and then he's telling me what he sees, and it makes I think it helps me bring my scenes to life. So, and we do this throughout the book, and that's been, I think, more and more as time has passed, that we're working together on that sort of thing. But as far as the characters go, no, he's not involved in that. The really important thing for me from movies has been that they taught me how to do dialogue, because I used to watch, I mean, from the time I was a child, I watched movies, especially movies from the 1930s and 1940s, when there were a lot of romantic comedies. And I think that's been a big influence on me.
he definitely appreciated those movies, but in terms of like dialogue and character development, he doesn't get involved in that. He does tell me how men think. That's helpful. That's helpful, yes. É assim, mudou bastante, né? Assim, ajuda ela ser casada com uma pessoa que tem essa visão de filmes, muda muito, porque tem coisa que ela não consegue visualizar da maneira como o marido dela consegue. E o marido dela é muito parceiro dela, né? Eles compartilham um amor pelo cinema, né? Eles passaram boa parte do relacionamento do cinema. E então, assim, se tem uma cena, uma ação em que ela tá com a ideia, mas ela não consegue visualizar como pôr em prática, ele coloca e tá no mundo. Mas em relação a personagens e diálogo, não. Aí é a parte dela mesmo, né? Ele não se envolve nisso. Ela tem uma grande influência de filmes de 1930 e 1940, que eram, em sua maioria, né, românticos. E então ela tinha um toque de humor. E realmente, ela, né, tem um toque muito grande, assim. Sim. A gente dá risada. Chora e dá risada. Então o marido dela ajuda em boa parte do que ela não consegue visualizar, mas não em relação aos diálogos e aos personagens. Gente, a gente está vendo vários autores de romance de época surgindo, né? E as autoras mais antigas, elas estão ali antenadas, né? Loretta acabou de escrever um livro em 2020, ela está bem antenada. Vou perguntar a ela se dentro dessa nova geração de autoras, se teve alguma específica que chamou a atenção dela e se chamou a atenção, se ela chega até a seguir, né? Loretta, among this new generation of period romance writers, do you have any that catch your attention? Which do you follow? The ones I've been following lately are the writers who have been setting their stories in the late 1800s, and early 1900s, the Gilded Age. And I mean, there are quite a few. I wrote it down so I would remember, but I've really liked Joanna Shoup, Edie Dunmore, Elizabeth Everett, Laura Lee Gerke, and Maya Rodale. I think they've done some very interesting stories. And I kind of like it because it's not the time period that I do. So it's just a nice change for me to have someone else do something and I don't have to do that research. But you know, I still love the historical romances that are set in my time period, and I've been reading, you know, Sarah McLean and Caroline Linden and Grace Moore, Tessa Dare, of course Julie Quinn and Eloise James. So many of the Avon authors, they just a lot of really excellent books. Ela, ultimamente, ela tem acompanhado mais o trabalho de autoras que não trabalham com o mesmo período histórico que ela, né? Então, ela citou alguns nomes, né? Vou anotar três. A Joanna Shoup, conheço, muito boa também. Porque essas autoras, elas acabam trabalhando um período que ela não trabalha. Então, é legal para mudar um pouquinho de áreas, né? Que são ali do final dos anos de 1800, começo de 1900. Mas ela também segue, né, autoras de romances de época que escrevem no mesmo período que ela. E aí ela citou várias nossas aí, que inclusive por cá, a Tessa Dare, Julia Quinn, várias da... Elisa James. Várias da Avon, né, que publicam pela Avon, e aí a Elisa James. Então, ela adora essas autoras também. Mas é legal seguir, né, uma autora que faz uma coisa diferente de você. Ela falou pela mudança, né, porque daí dá um ar novo aí pra criatividade. Acho que também é bom, né, gente? Dá uma mudança. Até pra gente ler, né, gente? A gente vai lendo, a gente continua com o nosso encanto,
mas a gente está mudando o cenário, a gente está mudando a época, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. É até bom para a gente também, que a gente lê. So, Loretta, I'm passionate about enemies to lovers, and yours are not exception because they're just among my favorite ones. So, we know that your enemies to lovers are kind of a reference to other writers as well. In this trope, what do you think is a must? I think the thing that you have to have is the chemistry between the characters. If right from the beginning, you need to sense that there's a strong attraction, even while they're fighting and arguing. You have to know that there's an attraction between them, and they're fighting the attraction too. And I think that's what makes it, I don't know, it's just an exciting thing to follow. It just amps up the passion because they don't want to like each other, but they can't help it. I just love it. It's a great conflict, and it's an inner conflict. It's a character conflict. It doesn't come from outside. So, but I think you have to feel that they're attracted to each other right from the get-go. Eu perguntei para ela, gente, sobre enemies to lovers, porque a gente sabe que é um trope muito amado, se não for o mais amado aí da galera, né? E ela traz muitos enemies to lovers, ela traz bons enemies to lovers, que viram referência, né? Não só para, eu ouso dizer, não só para romances de época, mas para qualquer livro. Exatamente. Qualquer livro. E aí eu perguntei para ela o que ela acha que é obrigatório neste trope, ou neste clichê, né, como a gente gosta de chamar. E ela falou que é a química. É a química entre os personagens, então você tem que sentir a química entre eles, até mesmo nas brigas, tem que ter química para brigar. Porque você tem que ter essa atração forte, né, entre os personagens, e ao mesmo tempo tem que ser trabalhada essa questão do enemies, porque é legal, porque eles não querem gostar, né, eles não querem se gostar. Então, é um conflito interno, não é um negócio que vem não é um negócio que vem externo, assim, algum motivo. Não, eles não querem. Então, você tem que trabalhar, né, aquele conflito interno e mostrar a química dos personagens, né, do casal, do começo ao fim, pra gente torcer, né, pra eles, tipo, darem o braço a torcer e ficarem juntos. Gente, que máximo! And among the books you have written, which one is your favorite? My favorite one is always the most recent one because it's finished. And my least favorite is usually the one I'm working on because I'm fighting with it. So my favorite book right now is 10 Things I Hate About the Duke. It's finished. I was really happy with the way it came out, and it won a prize. So it's my favorite. Oh, a gente quer. Quando é que vai chegar isso pra gente? Eu perguntei pra ela qual, entre todos os livros dela, qual o favorito. E ela falou que o favorito é sempre o que ela acabou de terminar. Porque Arqueiro! Arqueiro! Então, e o menos favorito dela é sempre o que ela está escrevendo no momento, né? Porque ela está ali naquele processo. Então, o favorito dela agora é 10 Things I Hate About the Duke, que não tem tradução, então vamos traduzir para 10 coisas que eu sei sobre o Duque. Que a editora Arqueiro estiver aí, né? Já agiliza. I'm just asking for the publisher in Brazil, just bring this book to Brazil, translate so we can read things about the book, so we can have it. I asked my agent about that, and she said they're working on getting that published in Brazil right now. Really? So, gente, ela they're talking to the Brazilian publisher to get that book published. Oh, that's you hear? Ela perguntou pro agente dela, eles já estão negociando, né? Já estão vendo aí se dá para agilizar esse livro para ser publicado. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Eu vou perguntar para ela, porque eu andei pesquisando e descobri que ela escreveu alguns contos com alguns autores, inclusive a Loretta Chase.
E eu vou perguntar como foi que isso funcionou, se elas trocaram experiências, se aconteceu uma amizade. E eu vi nos comentários aqui que alguém pediu pra gente perguntar dos lançamentos. A Loretta acabou de falar desse e tem uma pergunta especial sobre isso mais lá na frente. A gente vai fazer, podem ficar tranquilos. Loretta, I know you wrote some short stories with other authors, and Lisa K. Price is one of them. How did it work? Those anthologies, it was a matter of the editor would call me and say, do you want to write a story where this is the theme that we're working on? Would you like to participate? But I never really had much interaction with the other authors. So I've never even talked to her, unfortunately. I love her books, but I've never spoken to her. Ela falou que essa questão da antologia era uma questão editorial. O editor ligava para ela e falava assim, Loretta, você quer trabalhar com... nós estamos fazendo uma antologia tal, vamos escrever um conto. Você quer trabalhar com... você quer escrever, quer participar ou não? Então ela falava se queria participar ou não, mas ela nunca interagiu com as outras autoras dessa antologia. Com a Lisa Kleypas mesmo, elas nunca conversaram. Então, é porque ela falou que é uma pena, porque ela adora os livros da Lisa também. Então, elas não tiveram essa interação, né? Era só assim, publicaram uma antologia em que as duas têm os contos juntos ali. Então, gente, agora eu vou chegar no ponto que eu mais gosto, né? Eu pedi para falar essa pergunta, apesar dela ser extensa em inglês, né? Porque eu amo O Príncipe dos Canalhas. Esse livro, para mim, é uma referência, é um ícone. E a pergunta vai para a Loretta sobre ele. E eu quis fazer. Então, eu vou perguntar. Deixa eu só avisar ela que se cair a live por causa a gente retorna, porque eu tô vendo que tá dando quase 1 hora. Tá. Loretta, sometimes Instagram shuts down the live because of the time. If that happens when we are trying, we just turn and start all over. Okay. Ok? Ok? Então, vou perguntar para ela. O Príncipe dos Canalhas, ele ganhou o Rita, né? E ele é um ícone dos romances de época. Ela trouxe uma história totalmente diferente, ao mesmo tempo, seguindo a regência. No personagem Dan, ela mostra como a sociedade rejeitava o diferente. Quem leu, né, a maioria já leu, sabe? E como a sociedade podia massacrá-lo. Vou perguntar a ela se ela acha que pode ser um dos motivos por esse enorme sucesso desse livro. Loretta, let's talk now about your huge success that you own Rita. For me, he is an icon of period novels. You brought a different story, and you, at the same time found What happened? encourage them. You show how society rejects the different. How could it massacre it? Do you think this could be one of the reasons for this huge success? I definitely think that's part of it. I've never been able to really explain the success of that book. I don't know. But I felt strongly about what I was writing when I was writing it. And I wanted to write about prejudice and bigotry and bullying that went on. We have one idea about that Regency period, and it's very elegant and people are well behaved, but they weren't. And the schools could be brutal places. And if you were a little different in England, well, it doesn't matter. It's like children. They pick on one another. So it was something I wanted to talk about, and I felt very passionately about a child who was made to feel like an outsider, a child who had been rejected.
and how that turned that child into a monster, and then what it took to bring him back to be a human being again. So it's my Beauty and the Beast story. It's really hard to explain for me. It was something that was just, it was in my heart, and I wrote the story. Caraca. Ela não consegue explicar isso, que é muito difícil explicar o sucesso desse livro. Porque, assim, ela queria trazer um livro, né, em que o tema era preconceito e era bullying e eram temas importantes. E todos nós temos uma ideia desse período regencial como algo glamuroso e elegante, as pessoas são educadas, e não era assim. Então, as escolas, principalmente, elas podiam ser muito brutais, né? Então, se você fosse diferente aqui na Inglaterra, você sofria com isso. Então, ela queria escrever, né, sobre um outsider, como eu posso traduzir isso? Como alguém deslocado, vamos dizer assim, né? O que é o personagem o Beelzebub, até, né? Ele é chamado, né? Beelzebub. Então, por ele ser diferente, ele era tratado daquela forma e ele virou um monstro. E aí ela quis mostrar como seria esse processo dele em retornar a ser um ser humano. Então, ela não consegue explicar assim o que passou na cabeça dela. É a Bela e a Fera dela, né? É a obra Bela e a Fera dela. Mas ela realmente sentiu essa obra quando estava escrevendo esse livro. Então, assim, ela sentiu toda a paixão ali pela história, né? E eu acho que nós sentimos também, porque eu acho que é isso que explica o grande sucesso disso. É uma história que vai muito além, né, de uma história. É uma história que, de certa forma, acho que todo mundo consegue se identificar em algum momento ali, né? Então, trata muito de humanidade, né? Então, eu acho que talvez seja isso que nos comova tanto. Nem ela sabe explicar, né? Mas como leitora, eu acho que pode ser isso. Eu acho que é isso, eu acho que é por aí. Eu acho que foi tanto amor envolvido, né, Stephanie? Sim. Que a gente acaba pegando isso, né? Gente, só um minutinho que eu vou tentar chamar a Lelê de novo. I was just e vou telling perguntar... that I think this book, you told us that you felt the emotions through the process. And I think we felt it too, reading it. Because it's something beyond a nice story, a nice love story. It's something really strong, this part where he comes back to being a human being. So it tells us about humanity. So I think it's really strong, it's really powerful, and maybe that's why we felt so connected with them, you know. This is so, it's a mark, let's say. Thank you. Thank you. That's, Gente, yeah, it was from the heart. Yeah, we felt it. Gente, olha, vou continuar perguntando, né, sobre o Príncipe dos Canalhas. E a personagem Jéssica, ela sai totalmente do que se espera de uma lady, né? Além de ousada, ela tinha uma inteligência que não era esperada para as mulheres da época. Ela fazia tudo pensado, né? Até o tiro não foi para ferir. Quem lê o livro sabe da história. Ela tirava com perfeição. A danada falava palavrão. Ela sabia um pouco de luta. Imagina, uma mulher daquela época com isso tudo. Então, eu vou perguntar para a Loretta como ela teve essa ideia. Se ela se lembra como ela teve a ideia de pensar numa Jéssica tão diferente, né? Loretta, the character Jéssica is totally out of what is expected of a lady. In addition to being daring, she had an intelligence not expected for a woman, and of the time, and did everything in mind. Every shot was not the mortar on him. She shot with the perfection. She used bad language. Even knew a little bit of stroke. Do you remember how you got the idea to build this character? Do you remember? Well, again, when the case of both those characters, they were very strong in my mind when I started writing the book.
but I knew that she had to be strong, independent, smart, and maybe most important, she needed to understand the way men think. And she needed to understand that better than women do. I know it took me a long time to understand how men think, and my husband had to explain it to me. And even sometimes I don't understand because I think they're crazy. But she grew up, Jessica grew up taking care of boys. So she had real insight, and I thought that was an important part of her character. That so she could see through him, she could see past the monster. She saw the man behind the monster. And I just, she had to be special. It couldn't be any heroine. It had to be someone like, she had to be strong. She had to be tough. She couldn't be afraid of anything. And the moment when she raises the pistol, that was like, I set that up. You know, she had to know what she was doing. It was like, okay, I'm going to get his attention this time. You know, I'm going to make him pay attention. I'm going to change his mind. And that was the way to do it. So, yeah. They're both characters. I try to explain this to people. This was the only book I had I sat down to write it every day. The scenes were very clear in my mind. The characters were very clear in my mind. So it was a very different experience. I think I was a little. It had a delay for me, so your audio just ended now. Can you hear me? Okay. Yeah. Here, I'm not hearing anybody. Yeah. Vocês estão com delay também, gente? Alguém? Sim, estamos, todo mundo com delay. Ok. Então, ela falou que a personagem da ela tinha que ser. Can you hear me? Yeah. Loretta, yeah? Ela falou que a personagem da Jéssica, ela tinha que ser forte. Porque, né, nós temos aí o protagonista que tinha tudo isso que ela falou, né, nessa última pergunta aí que a gente fez. Então, ela tinha que ser independente, ela tinha que ser esperta, ela tinha que ser inteligente e mais do que isso, ela tinha que saber como os homens pensam. Porque a própria Loretta comentou que ela não entende como os homens pensam, ela pensa que eles são loucos, né? Então, assim, ela mostrou às vezes como os homens pensam e às vezes ela entende, mas na maioria das vezes ela não consegue entender porque ela acha que os homens são loucos. Então, a Jéssica, ela cresceu, ela cuidou de meninos crescendo, né? Então, ela vê além, né, dessa mente masculina. E ela viu além do monstro, né? Ela viu além, ela viu o homem além do monstro. E foi isso que foi a fórmula para trazer ele de volta, né? A essa humanidade que a gente comentou antes. Então, na cena do tiro mesmo, é naquela cena que ela vai chamar a atenção dele, né? Que ela chama a atenção dele, que ele pega e fala, né? Porque ela não poderia ser uma pessoa, ela não poderia ser comum, ela tinha que ser algo a mais ali para conseguir funcionar, né? E foi a fórmula perfeita, né? Por isso que é o casal perfeitinho ali, porque eles perfeitinho tudo, E eu acho que como a Jéssica não tem outra personagem assim. Não tem. Não tem. Eu também acho. Não tem. Deixa eu ver aqui. É contigo, Stephanie. Okay. So, Loretta, you brought a different grandmother from what we are used to, even at the time, so she's timeless. When Guinevere
was Genevieve inspired in someone real, or is just your creation? I've known some very women in my life. My maternal grandmother was very progressive, and so that's an influence. And I worked for a professor in college who was also very progressive thinking, really smart and funny. So those were my actual experiences that were part of it. I think Genevieve, a lot of it was just my imagination. And I was trying to picture the right for Jessica. And that was the woman who came into my mind. She was sophisticated French. She open-minded. And I felt like that was necessary because Jessica needed to have someone that she could talk to. And it had to be someone who understood her and maybe understood the situation better than even Jessica did. That was the creation. But I know that my grandmother and this college professor fed into it because they were older, grew up in the early 1900s, at the time when women couldn't vote. And the college professor was one of the women who was going to university at the time. My grandmother got an education in Albania at a time where most of the women couldn't read or write. So they were definitely influences. I want to make a strong grandmother. Strong and smart. Sabia que tinha que ter alguém. Ela disse, gente, que essa personagem, né, a Genevieve, ela foi criada, mas ela tem coisas, né, de duas pessoas em particular, que é a avó dela, que era uma mulher, né, progressista, a avó materna dela, e que foi criada na Albânia, educada lá, numa época em que as mulheres não podiam votar, numa época em que as mulheres não tinham educação, né, no sentido não liam, não escreviam. E ela também teve contato com uma professora da faculdade, que também era bem progressista e tinha essas características. Então, para a Jéssica, ela pensou em trazer uma mulher, né, uma avó diferente, uma avó, né, com uma mente mais aberta, com essas ideias, e francesa. Então, até acho que é legal, né, para que ela conseguisse compreender mesmo a neta, né, porque a neta dela já não é comum. Então, mas foi inventada, mas tem, né? Essas duas figuras, elas estão ali presentes também nessa personagem. E vamos lá agora. Okay. So, sorry. You show how the Noel sisters, even being women, were able to face difficulties and without longing for marriage. Did you want to send a message with that, or it was just a result of fiction? I'm always sending a message in my stories. I'm a very strong feminist, and it was important to me. It's always been important to create women characters who are strong and intelligent and independent. They don't need a man to rescue them. So that's an important part of my writing. In fact, sometimes the man gets in the way, accomplish something, and the man's in the way. He's an obstacle. So that's deliberate. That's deliberate in all my stories. And then it's accurate because there were women who were running their own businesses even earlier. There were drink shops in colonial America that women ran. And I used
here in Virginia, there's a colonial Williamsburg where they recreate the colonial times, and they have a dressmaking shop. And the dressmakers there were very helpful to me when I was doing my research. Talking about the way gowns were constructed, I got an idea of the way they would think and how they would operate their business. So I was using actual history for these women. And of course, my imagination. Eu perguntei para ela das Noiro Sister, das irmãs Noiro, das modistas, né? Porque elas são mulheres que não buscam casamento e elas enfrentam as dificuldades ali. Se esse resultado, se ela queria passar uma mensagem, né, fazendo personagens desse perfil, ou se isso foi um resultado da ficção. E ela disse que ela sempre quer passar uma mensagem. Ela é uma feminista convicta e ela ela procura criar personagens fortes e inteligentes, né? E que principalmente não precisam de um homem para ser resgatados, né? Elas, na verdade, ou elas resgatam os homens ou o homem entra no meio do caminho e está atrapalhando. Porque em muitas jornadas, né, ela falou, às vezes o homem está ali no meio do caminho. Mas isso acontecia, historicamente, é algo que acontecia. No período colonial, né, tinham mulheres que eram modistas e que faziam que administravam seus próprios negócios. Então, ela, além de mostrar isso, a figura forte da mulher, ela quer mostrar que, na verdade, ninguém precisa ser resgatado ali. São histórias de amor que acontecem, mas as mulheres, elas são fortes, elas são independentes e elas conseguem, né, se virar e ter essa opinião sobre si mesma. Então, ela sempre quer passar. Isso daí é algo deliberado. Ela sempre quer passar essa mensagem. Voltando para Príncipe dos Canalhas, mais especificamente sobre o Sebastian, como a Loretta falou, a gente tem toda a construção de um personagem que virou um monstro, retomando a sua humanidade. E para quem leu, a gente sabe que ele teve uma infância muito difícil, muito complicada. E eu vou justamente perguntar para a Loretta como foi dar vida a todo esse drama. Vamos lá. Loretta, in The Lord of Scoundrels, Sebastian had a very dramatic childhood, and it is a topic that deserves to be highlighted in our society. What was it like for you to write about? I felt very strongly about it. It's been a while, of course, since I wrote the book, but I had like such a strong feeling for this child who was unwanted, had been abandoned, and then sent to the school where he hopes he's going to find friends, but instead he's and I'm not sure what it goes back to, because my school experiences were not like that, but it might have been just being aware of that situation, being aware of people who were bullied or were subjected to prejudice. But yeah, it was something that was I felt passionately about when I was writing it, definitely. Ela disse que ela teve um sentimento muito forte, né, durante esse processo. Faz muito tempo, ela falou, né? Ela lembra de se sentir muito forte a respeito de todo esse processo criativo do Sebastian. E que é uma criança que vai para a escola esperando fazer amigos e aí ele é tratado daquela maneira horrorosa, né, como ele é tratado. Pessoalmente, ela não viveu isso na escola, então não é algo que assim ela traga de uma memória. Mas a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que há crianças que são tratadas dessa forma. Então ela desenvolveu, ela tinha uma paixão, ela estava bem envolvida, né, em trazer essa parte esse fato, vamos dizer assim, né, da vida real para uma história e mostrar ali como que acontecia. Caraca.
Agora eu vou perguntar para ela qual foi o personagem que mais exigiu dela. Qual foi o personagem mais difícil? A gente acabou de falar da história de Sebastian. Vamos descobrir. Misty Carter was the hardest to write. The one I'm working on right now. It's been giving me an awful time. It's been a struggle. Some books are harder than others. I remember that the second book in the Scoundrels series, I had a hard time with the characters in that. But I think it had to do with the fact that I had a complicated plot that made it such a struggle. But right now, I have to tell you, the characters I'm dealing with, they're just being impossible. They don't want to cooperate at all. So I'm not happy. Eventually, I will make them behave. But right now, they're just being very difficult. They're rebels right now. Ela disse que o mais difícil é o que ela está trabalhando agora. Ela não tem nomes, mas eles estão impossíveis. 2 rebeldes que eventualmente vai fazer funcionar, mas que foi difícil. Mas o personagem do segundo livro das canalhas dela, que ela não citou nomes, ela falou que foi bem difícil, mas mais pelo enredo do que pelo personagem em si. Agora, pelo que eu entendi, eu acho que são os personagens que não estão querendo se comportar mesmo. Ai. Gente, eu vou tirar uma curiosidade minha, agora particular mesmo. Vou perguntar para ela como ela teve a ideia de trazer Beelzebub de apelido para dentro, né? Uma vez que muitos leitores nem querem seguir a leitura quando vem logo assim, né? Loretta, Beelzebub, as it can shock the reader at first. How did you get the idea for Dan's nickname? I was looking for names for devils and demons because that's the way he wanted to think about himself. So I just liked that was I liked the sound of it, and I also liked what it was representing. So, but I looked up names for demons and devils till I found the one I wanted. Ela procurou bom, que a gente sabe, né, que o Dan, ele é um personagem difícil. Então ela procurou nomes que estavam relacionados a diabo, demônio, esse tipo de coisa, porque era uma coisa que ele se enxergava assim, né? Então, para ter um apelido, ela procurou nomes nesse sentido. E ela gostou de Beelzebub. Gostou de Beelzebub. E usou. Então, foi essa pesquisa que ela fez. Na verdade, mais pinta do que a gente acha, né? Ela gostou de como suava, né? E botou... Gente, agora vamos voltar lá às modistas, né? E vamos perguntar, porque na época que ela escreveu, tem uns 20, 15 anos atrás, não mais tempo, um pouco, a gente percebe que tinha um movimento grande na época para a libertação da mulher, né? Dela ser enxergada como massa trabalhadora em si, capaz de se sustentar, né? Se separar do marido, cuidar dos filhos, aquelas coisas todas. E perguntar a ela se ela quis chamar a atenção para que a mulher pudesse se sustentar, como é que se diz? Conseguir, né? Com os trabalhos mais informais. Se ela pensou nesse ponto ou se ela quis só trazer o lado fashion para as modistas, né? Loretta, continue com This Massacre Series. We see a big movement at the time for the liberation of women, for them to be seen as a working mass capable of supporting themselves. Did you want to draw attention to the fact that they were capable in any professions,
even in the most informal ones, in the case of sin, or was it just based on history? It was both things. I wanted to show them running a business, women running a business in the early 1800s in London, even at a time when women really had very few rights and they couldn't own property, but they got around those things. And there were successful businesses that were run by women. And I knew that there were some very important dressmakers in Paris and in London, and they competed with one another. So it was based on history, but it was also, again, part of my feminism, which I want to show women living independent lives, trying to accomplish things on their own, even under very difficult circumstances, which it was for women, because there was a lot of resentment, and there was also the idea that women weren't capable of doing these things, and yet they were doing them. They were running their businesses all over London. They had little cafes, and they were working in public houses, and they had shops, so they were everywhere. And that was just something I picked up on to tell the story. But the idea of the three sisters, that was mine. Ok. Ela, na verdade, foram as duas coisas, né? Foi o lado feminista dela que queria mostrar, né, esse lado, essa mulher que já existia, que já tocava negócio, um negócio mesmo com as leis que não permitiam que as mulheres fossem donas de propriedades. E ela queria, né, mostrar o sucesso dessas mulheres. E existiam modistas na época em Paris e Londres, e elas competiam entre si. Então essa parte ela foi histórica mesmo. Ela queria mostrar esse lado das mulheres no começo do século XIX, onde tudo ia contra, né? E ainda assim as mulheres elas venciam nesse quesito. Mas a ideia das irmãs foi dela mesma, né? Então das três irmãs foi ela que criou. The couple de Lucy's first appear in Lord Perfect, and there are a couple of crooks. So when you wrote them, did you ever have concerns about bringing their daughters as protagonists in the Dressmaker series? And the possibility that they would suffer prejudice for their origin? It was a little bit of concern, but I just like the idea of having them not be completely virtuous, that they're a little bit shady characters. That I thought that was going to be fun. I like my women to be a little bit naughty. You know, I don't think I have my heroines aren't very sweet and innocent usually. So this was just an extension of that approach to writing women. And I liked that they were a little bit unscrupulous, because they had to be to survive. But I also liked the fact that they overcame their background and made a successful business pretty much honestly, and probably more honestly than some of the competition. So I didn't really worry about the readers not appreciating them or being suspicious of them. That was not, maybe I should have worried, but I didn't. Eu perguntei para ela se ela teve alguma preocupação, porque assim, as modistas, né, as filhas, as Noirô, elas são filhas de um casal, né, que aparece no livro dela que chama Lord Perfect. Então, eles são vigaristas, né? Casalzinho de vigarista que apronta. A gente conhece os vigaristas. Eu perguntei para ela se ela teve uma preocupação em trazer as filhas deles como protagonistas de uma série própria, porque se elas podiam sofrer algum tipo de preconceito pela origem delas, né? Sendo filhas de vigaristas.
Ela falou que não teve preocupação com isso, assim. Ela devia ter tido, talvez, mas ela não teve preocupação com isso. Por quê? Porque foi divertido o trabalho. Que tinha uma sombrinha ali, sabe, no passado. Ao mesmo tempo, elas tinham algumas tramóias, né? Elas não eram assim, elas não tinham certos escrúpulos para certas coisas, porque não se podia ter se você queria vencer ali naquela época, naquele contexto em que elas estavam. E ao mesmo tempo, elas superaram a origem delas, trabalhando mais honestamente, talvez, do que o resto da competição. Então, a Loretta, ela gosta de trazer personagens que não são aquela mocinha inocente, né? Que muitas vezes a gente vê aí nos romances de época. Elas são um pouquinho diferentes ali, forinha da curva. Então, ela gosta de trazer isso e ela não se preocupa com isso, não. A minha pergunta era se ela estava escrevendo alguma história no momento, mas ela já disse que tá e que os personagens estão dando trabalho, aparentemente pelo comportamento deles. Mas como eu não vou deixar passar, eu vou perguntar para ela se ela já pode falar alguma coisa ou se é tudo segredo. Se ela não pode contar nada. O não a gente já tem, então vamos tentar tirar alguma coisa da Loretta. Loretta, you are writing a history at the moment. Can you tell something about or is it a secret? I started the difficult Duke story. I don't think the series has been translated into Portuguese yet. So there was a Duke in shining armor, and then the second book was 10 Things I Hate About the Duke. And there was a third Duke in that series, and that's the story I'm trying to write now, but they're just not being cooperative. So it's a married couple, and they're having trouble in their marriage, and I'm having trouble writing the story. So that's where we are now. Pelo jeito, pelo que eu entendi, é uma série de dúvidas que ela está escrevendo agora. Então, esse é o livro 3. Não foi traduzido. Esse a gente falou que os agentes estão conversando aí para o Brasil. Mas o primeiro, tradução livre da Stephanie aqui, seria um duque de armadura, né? Tipo, um duque de cavaleiro de armadura, algo assim, né? Shining Armor. É tipo armadura reluzente na nossa tradução. Aí o segundo as 10 coisas que eu odeio no Duque. E esse terceiro, que os personagens não estão colaborando em nada, que é um casal. Eles já são casados. E aí, pelo que eu entendi, eles estão passando por alguns problemas. Mas é só isso que ela falou, assim. Ela está tendo eles estão passando por problemas e ela está tendo problemas. Fala para ela, de repente, a live trouxe uma inspiração para esse casal aí, resolver os problemas dela. Os dedos para que chegue logo no Brasil. And hoping that maybe this live will bring you inspiration to solve these problems among your characters so they can behave. Yes, let's hope. Ai. Gente, a minha pergunta, eu ia perguntar para ela, né, gente, se a gente pode esperar novos lançamentos traduzidos em português. Ela já falou do livro, né? Stephanie, pergunta a ela se tem outros livros. Pega o gancho aí, você. Loretta, about your books in Brazil, we have the Dressmaker series and we have 2 of the Scoundrels series. I think that's Lord of the Scoundrels and another one that I don't remember. I only know the name in Portuguese. But do you know another book that we can hope other than this series of the Dukes? Do you know another book that they are negotiating, translating for us? The only ones that my agent mentioned was that they were working on getting the Dukes published in Brazil, the Dukes series. There were 2 other books in the Scoundrels series that came before Lord of Scoundrels, and I don't think those have been published in Brazil yet. But I don't know what the situation is, whether they have tried to get them published and not succeeded, or what that is. Yeah, because the Lord of Scoundrels is not the first one in the series, right? The third one. No. It's the third one. Yeah, it's the third one, because the first one is The Lion's Daughter,
and the second Yes. one is Captives of the Night. And then came Lord of Scales. So, And so after that, I'm sorry, the fourth one, or is the of the scoundrels? Because we have another book. I just don't know the name in English. I actually have the one that came after Lord of Scoundrels, in English it's The Last Hellion. Yeah, I think that Interessante. this one we have in Brazil. Yeah. Yeah. But I think the first two, I don't think they published them in Brazil yet. Okay. So let's hope that they negotiate the Duke series, because we're so excited about it. And let's hope I get the third book done. Yeah, we will. So you can have all three of them. Gente, porque assim, eu até, né, peço desculpa porque eu não lembrava o nome dele em português. Eu também não lembrei, estou tentando aqui, não consegui. Porque nós temos o Príncipe dos Canalhas, o Último dos Canalhas, né? Só que esses são o livro 3 e 4. O livro 1 e 2 foi traduzido. 3 e 5. 3 e 5. 3 e 5? Acho que é 5. Os outros não foram traduzidos no Brasil e ela não sabe em que pé tá. A única coisa que ela falou é essa série dos Dukes novos que ela está trabalhando agora no terceiro livro. Então, vamos esperar, né, dedos cruzados para que aconteça. Gente, agora vai se despedindo, Stephanie, Lele. So, Loretta, that is it. Questions are done. I just want to thank you again for being here with us tonight. I can express how much honored I am, because I remember when I started reading, almost 10 years ago, I started reading historical novels, and a great honor. Really, really. Oui. So, thank you so much for answering your questions, for spending this time with us. You have a lot of things in Brazil. You are a reference internationally, and for us in Brazil, we always talk about it. And The Loretta Chase is like one of the huge historical novels there. So, thank you so much for spending time with us today. Thank you so much for having me. It was really a joy. It's a joy to talk to you. Thank you so much. This is great. Quer falar com ela? Loretta, thank you so much to be here. Lord of Scoundrels was one of my first romance, so you are so special to me. I enjoy so much. Thank you so much. Loretta, we are here glad that you could be here today. Thanks for your time, and we hope that you enjoy this experience with us. Let's keep in touch. Yes. And thank you again. Thank you very much. This is a great opportunity. Thank you so much. Stephanie, eu tô nervosa, as palavras saem da minha mente. Explica para ela que a live vai ficar gravada no nosso canal e que a galera fica lá assistindo direto. Okay. So she just asked me to explain to you, we are recording this live, so we're going to put it in YouTube, and then it's going to stay there for people to watch, because they were really excited when we announced that, oh, we are having Loretta Chase, and they were, what? She's the queen. So we're going to put it there as well, and then Soraya is going to send you the link and everything. Oh, yes. Thank you very much. That's great. Bye, Loretta. Bye. Bye-bye. Thank you again. Good night. Night. Agora vocês vão fazer o sorteio, né? Isso. Vamos só fazer sorteio. Gente, saiu, gente! As dores de barriga depois. Gente! Sobrevivemos. A gente tem que falar com vocês, né? Que vocês estão aí com a gente, então... A gente precisa de água. Gente, obrigada aí por mais uma live que vocês acompanham. Dia 5 temos outra, né? É a próxima. Com o Scarlet Pack. E é isso, gente. Bem, tá? Aí vocês fazem o sorteio aí, né?
Durma bem, Stephanie, brigadão. Stephanie. Ah, Stephanie, deixa eu te falar. Tem gente aí que falou que vai pegar seus livros, que eu tô sabendo, que você escreve super bem, que seus livros são super bons. Eu li. Você leu, Lê? Que eu li ali os comentários. Entendeu? Eu fui dormir 4 horas da manhã esses dias, lendo o mais novo, foi somente isso. Sem poder. Acordando Ô, gente, 7 então. horas, foi dormir 4. Então, a gente está preparando, eu e a Lê, aqui, uma live com uma autora aí, que vocês veem a cara dela aí várias vezes, entendeu? E ela vai falar um pouquinho das histórias dela, Sobre né? A gente vai... época, os colegiais. Vai Isso. em que Stephanie Nunes será convidada. Daí a gente... Mas então tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.